Bom dia, amigos. Resolvi fazer esse vídeo. Faz tempo que eu não faço um vídeo sobre prática de yoga, sobre filosofia ou sobre alguns acontecimentos, né, que envolvem a yoga nas redes sociais. E hoje o meu tema vai ser exatamente alguns professores, professores contemporâneos que questionam muito a origem do yoga, a iniciação com mestres espirituais da Índia. E o questionamento, todo questionamento é saudável, a reflexão é saudável, mas existe um radicalismo também na parte dessas pessoas, de alguns professores contemporâneos, que onde eles colocam as yogas tradicionais, as linhas tradicionais, como sendo linhas conservadoras, ou que defendem a ideia de um mestre, de um guru, como algo do outro mundo e tal. E esquece que no yoga antigo, assim como as lutas marciais, todos os conhecimentos eram passados geralmente de mestre a discípulos, como uma forma de preservar a essência do ensinamento. Então a iniciação era um ato de entrega do discípulo ao guru para um aprendizado mais profundo, se comprometendo em manter um certo sigilo dos ensinamentos dados, né, preservando assim a essência do ensinamento, que a gente sabe que com o tempo tende a se perder. Então esse é o sentido da iniciação, um comprometimento maior com a essência do ensinamento, com profundidade. Agora, o yoga, ele é uma prática filosófica e que tem aspectos físicos também, né, mentais, que foi misturada a muitas coisas, né? A gente sabe que muitas outras filosofias, como por exemplo o Vedanta, ele acaba influenciando o yoga também se influenciou, alguns segmentos se influenciaram pelo Vedanta, que é uma outra filosofia diferente. Então o Vedanta tem como centro os Vedas, que é um grande livro, né? Na verdade são 4, né? Vedas, grandes livros, né? Uma grande literatura, o Shastra, né? E o Hatha Yoga tem as suas escrituras próprias, mas ele inicialmente não tinha escrituras, era uma tradição passada oralmente, como no início todas as tradições eram orais. E a gente sabe que a Hatha Yoga, ela tem uma origem no Shaivismo, né, e também no budismo Vajrayana. Hoje é estudado a raiz do yoga, a gente sabe que existem essas influências diretas, né, no pensamento budista, que era mais aberto, porque o Buda, ele foi um revolucionário, um yogi revolucionário no período em que ele viveu, porque ele era totalmente independente de escrituras. Ele falava muito do autoconhecimento, da meditação. Ele é o símbolo da meditação, né? Buda é o ser iluminado através da meditação. E a meditação exatamente não tem ideologia. Meditação é você mergulhar dentro de você. O yoga, a proposta do yoga deveria ser isso: romper com ideias, idealismos, coisas prontas, para que você descobrisse dentro de você o seu caminho. Então, hoje eu vejo esses grupos de alguns professores contemporâneos que falam, criticam os yogas antigos, ou pessoas que têm guru, até mesmo isso eu vi já na rede social, falarem mal das pessoas que têm um mestre, como se isso fosse criasse uma dependência psicológica. E talvez criem algumas pessoas a dependência psicológica, mas nem todo mestre ele se comunica desse modo com seu discípulo. O verdadeiro mestre, ele estimula para que a pessoa seja independente. O mestre é apenas um orientador, ele não é o dono da vida de ninguém, né? E ter um mestre ou ter um professor é ter alguém que te oriente, alguém que tem um pouco mais de experiência, um aprofundamento que você, para lhe orientar dentro de um caminho que tem muita diversidade de práticas. Nem todos os mestres utilizam de mantras, outros utilizam de mantras, outros usam outros tipos de técnicas. Cada linhagem, cada caminho é diferente, tem uma diversidade de aspectos, e o mestre, ele é um condutor, vamos dizer assim, desse conhecimento, dessas técnicas, para que o aluno ele vá se desenvolver e se tornar cada vez mais independente e autônomo. A autonomia é importante dentro da prática do yoga, assim como a gente vê o yoga sem divisões. O yoga do passado é diferente do yoga da atualidade, talvez seja, e é bom que seja diferente, que muitas coisas possam ser acrescentadas no sentido de produzir um conteúdo mais moderno,
coisas que sejam mais importantes para muitos aspectos da vida, mas o fundamento do yoga, que é a autorrealização, a espiritualidade, ele é a essência da prática do yoga, e ele está lá na raiz do yoga, que é o yoga antigo, tá bom? Deixe um bom dia para vocês, beijos no coração.